Como eu já disse várias vezes aqui no canal, eu rejeito a dicotomia entre conservadorismo e progressismo. Eu considero ela uma falsa dicotomia. E o motivo é muito simples. Conservadorismo implica em uma ligação à tradição. Conservadorismo implica em conservar alguma coisa. Apesar de eu acreditar que há tradições que sim devem ser conservadas, afinal não é à toa que elas existem porque passaram por um processo de seleção natural por milhares de anos, até se tornarem a nossa cultura, o nosso comportamento. E sim, nós não devemos jogar isso fora de uma hora para outra. Então nesse ponto eu concordo com os conservadores. Mas eu não quero pautar a minha postura em relação à cultura, a minha postura em relação à sociedade, pela tradição. A tradição é uma coisa que pode ser útil, que nós devemos partir dela para chegar numa coisa ainda melhor. Nós devemos partir da evolução que já aconteceu para continuar evoluindo, não para parar aqui e falar, tá, agora nós temos o ápice da cultura, o ápice do conhecimento, que é o que muitos conservadores acreditam. Muitos conservadores acreditam que a moralidade, que a verdade, que a cultura, que a beleza estão no passado, estão em tradições do passado, ou na tradição greco-romana, ou na tradição religiosa, principalmente a religiosa, porque aí você acredita que aquilo veio de Deus, então realmente não tem como superar uma coisa que veio de Deus. Então eu realmente não sou conservador. Eu acredito que todas as tradições podem ser superadas. Só que você não vai superar as tradições jogando tudo no lixo e adotando relativismo, pós-modernismo e esse tipo de coisa. Então a gente tem que realmente partir da tradição, partir do que já existe de bom. E o que já existe de bom não necessariamente está há séculos atrás. Às vezes está há décadas atrás, às vezes está há anos atrás. Às vezes está sendo discutido agora. Então a gente tem que continuar evoluindo. A gente não tem que ficar preso em nenhuma tradição. E por isso eu não quero adotar o conservadorismo como rótulo, como a minha postura em relação à cultura, à sociedade ou qualquer outra coisa. Isso falando apenas do conservadorismo no sentido do que é essencial no conservadorismo, sem falar nas pessoas que se dizem conservadoras, como por exemplo os neoconservadores brasileiros, que aí isso implica em várias outras posturas, que são na verdade posturas de um grupinho, posturas de uma modinha, mais do que alguma coisa baseada em fundamentos. Então com isso eu acho que fica claro por que eu não sou conservador. Porque eu não estou pautado em tradições, eu não estou pautado no passado, eu não estou pautado em religião. Eu acho que o ápice da cultura, da beleza, da arte, da filosofia, de todas as áreas da humanidade, o ápice disso ainda não aconteceu. O ápice disso está no futuro e não no passado. Ok, já deu para entender por que eu não sou conservador, agora por que então eu não seria progressista? Se eu quero progresso, progressismo não é a defesa do progresso, então se eu sou a favor do progresso, por que eu não sou progressista? E óbvio que você não pode resumir progressismo a isso. Ah, eu quero progresso, logo eu sou progressista. Óbvio que não. Porque se fosse assim, eu ia criar uma teoria chamada bonzista. Tudo que é bom, o bonzismo defende. Então, por definição, eu tô certo, porque eu defendo tudo que é bom. Sou bonzista. Só que aí eu enfio um monte de outras coisas dentro disso e faço uma espécie de cavalo de Troia. Eu falo assim, olha, eu defendo tudo que é bom, olha que legal, olha que bonitinho. Aí dentro eu coloco um monte de coisa que, arbitrariamente, de coisas que eu não tenho fundamentação, que eu não tenho justificação, ou que não podem ter justificação para serem defendidas, mas eu enfio tudo ali e chamo aquilo tudo de lindo, maravilhoso. Então vamos falar do progressismo pelo que o progressismo realmente defende, e não pela definição de dicionário bonitinha, que é uma espécie de falácia do dicionário, que é uma espécie de falácia do equívoco. É você pegar uma palavra, dar um significado bonitinho, mas também tem tudo isso aqui, 1000 coisas que são totalmente questionáveis. Tipicamente os progressistas defendem alguma espécie de igualitarismo, alguma espécie de ideologia de oprimido versus opressor, ou seja, uma ideologia que acredita que a sociedade pode ser dividida em dois grupos, sendo que um oprime o outro, e que logo essa opressão deve ser corrigida, e essas medidas geralmente devem ser tomadas pelo Estado para corrigir a opressão que um grupo faz no outro grupo. E isso pode se expressar de várias formas, por exemplo, burguesia versus proletariado, homens versus mulheres, gays versus héteros, cis versus trans, e brancos versus negros, e assim por diante. Então, por trás de tudo isso,
há uma ideologia de oprimido versus opressor, e por isso que algumas pessoas chamam essas ideologias de marxismo cultural, porque o marxismo é uma ideologia de oprimido versus opressor, só que essa ideologia no marxismo é a burguesia e proletariado, e ela também pode ser defendida em outras formas, em outros sabores. Lembrando também que essa ideologia de oprimido e opressor é uma ideologia coletivista, então é um aspecto também tipicamente presente nos progressistas, é o coletivismo. Eles defendem algum objetivo coletivo. Eles defendem, por exemplo, pautas sociais, pautas da sociedade, de igualdade, igualitarismo também, é uma coisa tipicamente progressista. Então, se eu, por exemplo, sou individualista, se eu não ligo se as pessoas são iguais ou diferentes, e se eu também acho que as desigualdades não precisam ser corrigidas, o que precisa ser corrigido são apenas os comportamentos antiéticos, individuais, e que não importa se um grupo é diferente do outro ou igual, então isso já me torna muito diferente dos progressistas, ao ponto que eu não quero ser rotulado como progressista. Isso sem contar que muitas vezes o progressismo também tem ligação com o pós-modernismo, com a rejeição da tradição, já que o progressismo se tornou o opositor do conservadorismo, muitas vezes ele vai para o extremo oposto. Se o conservadorismo se apega demais à tradição, o progressismo rejeita a tradição desnecessariamente. Porque muitas vezes costumes evoluíram e você não pode jogar tudo fora. Você tem que aprender com a tradição e continuar progredindo. Muitas vezes os progressistas querem jogar a tradição fora. Isso é muito visível. Isso é visível na esquerda, que faz coisas como a peça Macaquinhos, que fica um monte de gente pelada se comportando igual um idiota, que não é nem igual um macaco. Isso é visível na arte moderna, que quer jogar fora milênios de evolução da arte. A arte passou milênios evoluindo para chegar no ponto do pré-rafaelita, para chegar no ponto do neoclassicismo, onde a arte estava evoluindo. Até o século XIX, a pintura a óleo, em tela, pelo menos, estava evoluindo. Aí chega a arte moderna e jogou tudo no lixo. Então, muitas vezes, o progressismo joga tradições no lixo, representa rejeição de tradições, representa igualitarismo, representa ideologias de oprimido versus opressor. E por outro lado, o progressismo, nas suas raízes, não é bem isso. O progressismo, nas suas raízes, vindas do iluminismo, era, na verdade, uma defesa da razão, uma defesa da ciência, uma rejeição da autoridade, uma rejeição da religião. E nesse ponto eu concordo. Nesse ponto eu até poderia dizer que eu sou progressista, se o progressismo fosse só isso. Mas isso não é o que os progressistas de hoje defendem. O que o progressismo é hoje como movimento é uma coisa que eu não me identifico. E lembrando que as pessoas que defendem o igualitarismo muitas vezes defendem como uma pseudociência mesmo, ignorando completamente que as pessoas são diferentes, que as pessoas são biologicamente diferentes. Por exemplo, o homem e a mulher são biologicamente diferentes, que a espécie humana tem 2 sexos, tem 2 gêneros biológicos, e que outros comportamentos que desviam desses 2 gêneros são desvios da natureza biológica do ser humano. Você pode até defender que se respeite, que não tem nada errado com isso, que todo mundo é livre para ser do jeito que é e que todos devem ter direitos iguais, e isso eu defendo também. Só que muitas vezes os progressistas querem negar que existe uma base biológica para o ser humano, para os grupos, para os gêneros, etc. E não adianta dizer que os progressistas não são assim. Eles são assim. Existem muitos ativistas de esquerda, progressistas, que realmente ignoram, passam por cima de qualquer base biológica do ser humano e querem dizer que o ser humano é totalmente feito pela cultura e por uma cultura que é uma conspiração do patriarcado branco, hétero, cis e etc. Ou seja, é uma teoria da conspiração, é uma pseudociência e os progressistas fecham os olhos para isso, não reconhecem que isso tudo é pseudociência. Eles querem afirmar que isso é tudo uma coisa baseada em ciência. Então, muitas vezes o progressismo se tornou nada mais do que justiça social. E aí as pessoas têm que escolher entre justiça social ou tradição. E eu não quero nenhum dos dois. Eu não quero me rotular como tradição nem como justiça social. Então, se a minha postura em relação à sociedade não é conservadora e também não é progressista,
o que ela é. E a minha postura é a seguinte: eu defendo a razão, a ciência, eu defendo métodos objetivos de se chegar em conhecimento, de se chegar na verdade, eu rejeito a autoridade. Então, nesse ponto, eu me pareço um pouco com os iluministas. Eu reconheço que muitas das nossas tradições evoluíram. Elas evoluíram por seleção natural. Então aqueles costumes que eram ruins foram eliminados pela seleção natural. Só que esse processo de evolução continua. Eu quero mais evolução. Eu quero mais progresso. Que se formem costumes ainda melhores do que os que nós temos hoje. Então eu não estou preso a nada do passado. Eu não acredito que um Deus, uma autoridade, uma civilização perfeita existiu no passado. E eu acredito que as civilizações do futuro vão ser melhores do que as do passado. E eu acredito que o progresso do mercado e da tecnologia vai beneficiar a todos. E eu não ligo se vai beneficiar de forma igual ou diferente. É só você olhar uma pessoa pobre hoje, por exemplo, ela tem um ventilador. Antigamente, apenas os reis podiam ter alguém abanando eles, o que dá menos vento que um ventilador. Os reis tinham que andar a cavalo, de carruagem. Então você vê a vida de uma pessoa pobre de hoje, de uma pessoa pobre que é considerada oprimida, injustiçada socialmente, é melhor do que de um rei da Idade Média. Então, o que realmente melhorou a vida dos pobres foi a tecnologia, foi o progresso do mercado, não foi igualdade. Não foi tirar de um para dar para o outro. Então, é isso que eu quero. Eu quero mais progresso. Eu quero mais progresso do mercado, mais progresso da tecnologia. Não me importa se isso é igual para todos. Aliás, eu não quero que seja igual. Até porque o próprio progresso, que é baseado em seleção natural, depende das diferenças. Seleção natural é a seleção de coisas diferentes. E a mais eficiente é selecionada. Ou seja, os costumes mais eficientes são selecionados. E eu sou a favor disso, da seleção natural, que é um processo que vai se acelerando. As coisas que já evoluíram vão acelerando o passo da evolução. Então, o que eu quero? Mais aceleração. Eu quero mais aceleração do mercado, mais aceleração da tecnologia, e eu quero que o Estado saia do caminho. E eu quero que o Estado não freie esse processo, não interfira. Ou seja, os indivíduos devem ser livres. A única igualdade deve ser a igualdade dos indivíduos perante a lei. Deve haver uma lei que se aplica igualmente a todos os indivíduos, permitindo que eles tenham mais competição. E não que essa competição seja corrigida. Ah, porque um é melhor do que o outro, temos que corrigir isso. Ah, porque um tem um resultado melhor do que o outro, temos que corrigir esse resultado. Não, não temos que corrigir nada. O indivíduo deve estar livre para competir com os outros indivíduos. Também não importa de que grupo seja, a competição é individual. Cada indivíduo, no livre mercado, compete para fornecer seus serviços, seus produtos, seu trabalho e etc. Sem que o Estado parasite isso, sem que o Estado interfira, sem que ele tente corrigir as diferenças. Diferenças estão aí exatamente para facilitar a evolução da sociedade, não para serem corrigidas. Sendo que esse progresso vai favorecer todas as pessoas. Não é que eu não ligue para as pessoas pobres, não ligue para as pessoas desfavorecidas. Não, eu acho que a vida das pessoas pobres só vai melhorar quando houver um progresso da tecnologia e do mercado. Não dá para fazer mágica. Não dá para fazer um jogo de soma zero e você vai ficar mandando em todo mundo, controlando todo mundo e achar que isso vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso vai dar a Venezuela. Isso vai dar uma miséria. E a essa postura que não é nem conservadora, nem progressista, que é a favor de acelerar o progresso, que é a favor de não interferir no progresso de evolução natural, essa postura eu dou o nome de aceleracionismo, que busca a máxima aceleração possível do mercado e da tecnologia, visando o bem de todos. Só que o bem desigual, porque tem que ser desigual. As pessoas são diferentes, elas vão continuar sendo diferentes, elas vão ter resultados diferentes, elas vão ter até mesmo oportunidades diferentes. E o fato delas serem diferentes e competirem é uma coisa boa. Não é uma coisa ruim como os progressistas acreditam. Que eles acreditam que todo mundo deve ser igual, que deve dar igualmente para todos e as diferenças devem ser corrigidas. Não. As diferenças devem ser respeitadas, a competição deve acontecer naturalmente,
sem interferência. Não confundir isso com eugenia, por exemplo. Eugenia é interferência. Então é muito simples. Eu chamo a minha postura de aceleracionismo. É a defesa da aceleração do mercado e da tecnologia, incluindo a defesa de tecnologias descentralizadoras, que vão contribuir ainda mais com a descentralização e com a competição, como, por exemplo, criptomoedas, como, por exemplo, tecnologias como a inteligência artificial. E a defesa da propriedade privada, que também é uma base essencial da descentralização e da competição entre indivíduos, além de ser base essencial da civilização, do progresso tecnológico e do mercado. Então espero que tenha ficado claro porque que eu considero o aceleracionismo uma solução dessa falsa dicotomia entre conservadorismo e progressismo. E eu recomendo que vocês sejam aceleracionistas, e você pode se tornar um apoiador desse trabalho através do Apoia-se ou do Padrim. Os links estão na descrição. Muito obrigado a todos os apoiadores, a todos os inscritos e até o próximo vídeo.